Sophie cresceu em uma família tradicional e conservadora, enraizada em valores rígidos e expectativas claras. Seus pais, ambos advogados bem-sucedidos, sempre enfatizaram a importância da imagem perfeita. A casa da família, localizada em um bairro nobre de uma cidade do interior, era um reflexo disso, imponente, impecável e, de certa forma, fria. As regras eram muitas, e os sentimentos, poucos. Desde cedo, Sophie aprendeu que suas escolhas deveriam ser calculadas, sempre considerando o que os outros pensariam. A família dela não era do tipo que abraçava mudanças ou desvios do plano ideal. Para eles, Sophie deveria se formar, arrumar um bom emprego, casar com um homem de bom nome e seguir o caminho que já estava traçado. Já a família de Zoe era completamente diferente. Nascida em uma cidade litorânea, Zoe vinha de um lar descontraído e acolhedor. Sua mãe era artista plástica e seu pai, músico. A casa deles era cheia de cores, livros espalhados, instrumentos musicais e um constante vai e vem de amigos e colegas. A família de Zoe valorizava a liberdade de expressão e a autenticidade acima de tudo. Eles sempre incentivaram Zoe a seguir seus sonhos, não importando o quão fora do comum parecessem. Para eles, o mais importante era que ela fosse feliz e verdadeira consigo mesma. Enquanto Sophie crescia sob o peso das expectativas e do medo de desapontar sua família, Zoe era encorajada a explorar o mundo e a si mesma. Essas diferenças moldaram quem elas eram. Sophie, cautelosa e um pouco insegura, e Zoe, espontânea e cheia de vida. E, embora suas origens fossem tão distintas, foi justamente isso que as aproximou. Sophie via em Zoe uma liberdade que ela nunca teve, enquanto Zoe admirava a força de Sophie em seguir em frente, mesmo sob tanta pressão. Sophie chegou ao primeiro dia de aula na faculdade de marketing com uma mistura de empolgação e nervosismo. Ela havia escolhido o curso por influência da família, que via na área uma oportunidade de crescimento profissional seguro e respeitável. Sentada na sala de aula, ela observava os outros alunos chegarem, tentando adivinhar quem seriam seus colegas nos próximos anos. Foi então que Zoe entrou na sala. Com um sorriso largo e um ar descontraído, ela parecia irradiar energia positiva. Usando uma camiseta de banda e uma jaqueta jeans, Zoe chamou a atenção de Sophie imediatamente. Ela se sentou ao lado de Sophie, sem cerimônia, puxou conversa. E aí, já tá perdida também? Zoe brincou, referindo-se ao fato de que muitos alunos ainda estavam tentando encontrar as salas corretas. Sophie riu, surpresa pela descontração da colega. Um pouco. Acho que todo mundo tá no mesmo barco. Eu sou Zoe, aliás. Ela estendeu a mão para Sophie. Sophie. Ela apertou a mão de Zoe, sentindo uma conexão instantânea. A partir daquele dia, as duas começaram a se aproximar. Zoe era extrovertida e adorava fazer piadas, enquanto Sophie era mais reservada, mas sempre sorria com as brincadeiras da nova amiga. Elas descobriram que tinham muito em comum. Ambas amavam música, filmes clássicos e, claro, marketing. Com o passar das semanas, Sophie e Zoe se tornaram inseparáveis. Elas estudavam juntas na biblioteca, dividiam lanches entre as aulas e passavam horas conversando sobre tudo e nada. Sophie admirava a forma como Zoe encarava a vida com leveza e otimismo, algo que ela mesma não conseguia fazer com tanta facilidade. Um dia, após uma prova particularmente difícil, Zoe sugeriu que as duas fossem a um café próximo para relaxar. Precisamos de um break, Sophie. Vamos comer algo doce e esquecer essa prova por um tempo. Sophie concordou, e as duas foram ao café. Enquanto tomavam café e comiam bolo, Zoe começou a contar histórias engraçadas de sua infância, fazendo Sophie rir como nunca. Foi naquele momento que Sophie percebeu o quanto Zoe significava para ela. Era mais do que uma amiga, era alguém que a fazia se sentir viva. A amizade de Sophie e Zoe continuou a florescer. Elas começaram a passar mais tempo fora da faculdade, explorando a cidade juntas. Zoe apresentou Sophie a um pequeno cinema independente que exibia filmes clássicos, e Sophie levou Zoe a uma livraria aconchegante que ela adorava. Em uma dessas saídas, durante um pôr do sol no parque da cidade, Zoe abriu seu coração para Sophie. Eu adoro sair com você, Soph. Você me faz sentir tão em casa. Sophie sorriu, sentindo um calor no peito.
Eu também me sinto assim com você, Zoe. Você é a melhor amiga que eu poderia pedir. Zoe deu um abraço apertado em Sophie. E, naquele momento, Sophie sentiu algo diferente. Era como se o mundo parasse por um instante, e tudo o que importava era aquele abraço. Com o tempo, Sophie começou a notar que seus sentimentos por Zoe estavam mudando. Ela se pegava pensando em Zoe quando não estavam juntas, e seu coração acelerava toda vez que Zoe a tocava ou sorria para ela. Era confuso e assustador, mas também incrivelmente emocionante. Uma noite, após um dia longo de estudos, Sophie decidiu escrever em seu diário sobre o que estava sentindo. Ela precisava colocar seus pensamentos em ordem. Querido diário, eu não sei bem como explicar o que estou sentindo. Zoe é minha melhor amiga, mas ultimamente tenho percebido que é mais do que isso. Eu gosto dela. Gosto dela de um jeito que nunca gostei de ninguém antes. Mas o que isso significa? E o que eu faço com isso? Sophie fechou o diário, sentindo-se um pouco mais leve por ter colocado seus sentimentos em palavras. Mas ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar a realidade. Sophie tentou seguir em frente, focando nos estudos e tentando ignorar os sentimentos que cresciam dentro dela. Mas era difícil, especialmente quando Zoe estava por perto. Cada risada, cada olhar, cada toque casual parecia alimentar ainda mais o que Sophie sentia. Em uma tarde de estudo na biblioteca, Zoe percebeu que Sophie estava mais quieta que o normal. Ei, tá tudo bem? Zoe perguntou, colocando a mão sobre a de Sophie. Sophie sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Sim, só estou um pouco cansada. Ela mentiu, evitando o olhar de Zoe. Zoe não parecia convencida, mas decidiu não pressionar. Se precisar conversar, estou aqui, ok? Sophie acenou com a cabeça, sentindo-se culpada por esconder algo de Zoe. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar seus sentimentos e decidir o que fazer com eles. Sophie começou a se sentir cada vez mais sobrecarregada com seus sentimentos por Zoe. Ela tentava se convencer de que era apenas uma fase, algo que passaria com o tempo. Mas, quanto mais tentava ignorar, mais intensos os sentimentos se tornavam. Cada momento ao lado de Zoe era uma mistura de felicidade e angústia. Em uma noite, após um jantar em grupo com outros colegas da faculdade, Sophie e Zoe caminhavam de volta para o dormitório. O céu estava estrelado, e a brisa suave da noite trazia um ar de tranquilidade. Zoe, como sempre, estava contando uma história engraçada sobre algo que acontecerá durante o dia. Sophie riu, mas, por dentro, sentia um nó na garganta. Zoe, Sophie começou, hesitante. Zoe olhou para ela, com um sorriso curioso. Sophie respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Você já se sentiu confusa sobre algo? Algo que você não consegue explicar? Zoe parou de caminhar e olhou para Sophie com atenção. Às vezes. Por quê? O que está rolando, Sophie? Sophie sentiu o coração acelerar. Era agora ou nunca. É que, ultimamente, tenho sentido algo diferente. Por você. Zoe ficou em silêncio por um momento, e Sophie sentiu o estômago embrulhar. Mas então, Zoe sorriu. Sophie, você é minha melhor amiga. Eu te amo, sabe? Não importa o que seja, você pode contar comigo. Sophie sentiu um misto de alívio e frustração. Zoe não havia entendido completamente o que ela quis dizer, mas, ao mesmo tempo, sua resposta foi tão genuína e carinhosa que Sophie não teve coragem de insistir. Nos dias seguintes, Sophie tentou seguir em frente, mas a tensão dentro dela só aumentava. Ela começou a evitar certos momentos com Zoe, com medo de que seus sentimentos ficassem muito evidentes. Zoe, por sua vez, notou a mudança no comportamento de Sophie e ficou preocupada. Sophie, você tem estado tão distante ultimamente. Tem certeza de que está tudo bem? Zoe perguntou, durante uma tarde de estudo. Sophie evitou o olhar de Zoe. Estou bem, só estou um pouco sobrecarregada com os estudos. Zoe não parecia convencida, mas decidiu não pressionar. Se precisar de algo, estou aqui, ok? Sophie acenou com a cabeça, sentindo-se culpada por afastar-se de Zoe. Ela sabia que não poderia continuar assim por muito tempo. Uma noite, após uma semana particularmente estressante, Sophie não aguentou mais.
Ela decidiu que precisava colocar tudo para fora, não importava as consequências. Ela convidou Zoe para um passeio no parque, um lugar que as duas adoravam. Enquanto caminhavam pelo parque, Sophie sentiu o coração bater mais forte a cada passo. Finalmente, ela parou e olhou nos olhos de Zoe. Zoe, eu preciso te contar algo. Algo que tenho guardado há um tempo. Zoe olhou para ela, com uma expressão de preocupação e curiosidade. O que foi? Sophie? Você sabe que pode contar comigo. Sophie respirou fundo, sentindo as palavras saírem antes que ela pudesse pensar demais. Eu gosto de você, Zoe. Mais do que só como amiga. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Sophie sentiu o coração acelerar, esperando a reação de Zoe. Zoe ficou em silêncio por um momento, mas então, seu rosto se iluminou com um sorriso. Sophie, eu também sinto algo por você. Faz um tempo que eu tento entender o que é, mas agora faz sentido. Sophie arregalou os olhos, sem acreditar no que estava ouvindo. Sério? Ela perguntou, quase em um sussurro. Zoe acenou com a cabeça, seu sorriso se ampliando. Sério. Eu só não sabia como dizer. Tinha medo de estragar nossa amizade. As duas riram, aliviadas e felizes. O parque parecia ainda mais bonito naquele momento, como se o mundo inteiro estivesse celebrando com elas. Após a confissão no parque, Sophie e Zoe passaram a se ver com uma nova perspectiva. Havia uma tensão doce entre elas, uma mistura de nervosismo e excitação pelo que estava por vir. As duas concordaram em levar as coisas com calma, respeitando o ritmo uma da outra. Uma noite as duas decidiram caminhar até o mirante da cidade, um lugar tranquilo com uma vista deslumbrante das luzes da cidade. Enquanto admiravam o horizonte, Zoe virou-se para Sophie com um sorriso tímido. Sophie, eu queria te perguntar uma coisa. Zoe começou, brincando com as pontas dos dedos. O que foi? Sophie respondeu, sentindo o coração acelerar. Posso te beijar? Sophie ficou surpresa, mas um sorriso largo se espalhou em seu rosto. Eu adoraria. Zoe aproximou-se lentamente, dando tempo para Sophie recuar se quisesse. Mas Sophie não recuou. Quando seus lábios se encontraram, foi como se o mundo parasse. Era um beijo doce, cheio de significado e de uma conexão que ambas sentiam há muito tempo, mas que só agora podiam expressar. Quando se afastaram, as duas sorriram, sentindo-se um pouco envergonhadas, mas incrivelmente felizes. Isso foi incrível, Zoe disse, rindo baixinho. Foi mesmo, Sophie concordou, sentindo o rosto corar. No entanto, nem tudo era perfeito. Sophie ainda lidava com o medo de como sua família reagiria ao seu relacionamento com Zoe. Ela sabia que sua família era conservadora e que provavelmente não entenderia. Esse medo às vezes a fazia duvidar se estava fazendo a coisa certa. Uma noite, enquanto conversavam, Sophie compartilhou suas preocupações com Zoe. Zoe, eu tenho medo do que minha família vai pensar. Eles não são muito abertos a coisas diferentes, você sabe? Zoe ficou em silêncio por um momento, mas então respondeu com calma. Sophie, eu entendo que isso é difícil para você. Mas o importante é o que nós sentimos uma pela outra. Nós vamos enfrentar isso juntas, ok? Sophie sentiu um peso sair de seus ombros ao ouvir as palavras de Zoe. Ela sabia que, com Zoe ao seu lado, poderia enfrentar qualquer coisa. Enquanto Sophie lidava com suas preocupações, Zoe decidiu apresentar Sophie à sua família. Ela sabia que sua família seria acolhedora, mas ainda assim queria que tudo corresse bem. Em um domingo ensolarado, Zoe levou Sophie para almoçar na casa de seus pais. A família de Zoe recebeu Sophie de braços abertos, fazendo-a sentir-se parte da família desde o primeiro momento. A mãe de Zoe até brincou. Finalmente conhecemos a famosa Sophie. Zoe não para de falar de você. Sophie riu, sentindo-se à vontade. Foi um dia cheio de risadas, histórias e comida deliciosa. No final do dia, enquanto voltavam para casa, Sophie olhou para Zoe com um sorriso grato. Obrigada por me apresentar à sua família. Eles são incríveis. Eles adoraram você, Sophie. E eu também, Zoe respondeu, apertando a mão de Sophie. Depois de um dia incrível na casa de Zoe, as duas voltaram para o dormitório. O clima estava tranquilo, com uma brisa suave que trazia o cheiro da noite. Sophie ainda estava sorrindo,
lembrando das risadas e das histórias que a família de Zoe tinha compartilhado. Ela se sentia mais leve, como se uma parte de suas preocupações tivesse sido deixada para trás. Enquanto caminhavam de mãos dadas, Zoe olhou para Sophie com um sorriso tímido. Você gostou do dia? Zoe perguntou, já sabendo a resposta, mas querendo ouvir Sophie dizer. Adorei. Sua família é incrível, Zoe. Eles me fizeram sentir tão bem-vinda. Zoe apertou a mão de Sophie com carinho. Eu sabia que eles iam adorar você. Eles sempre dizem que eu falo demais de você. Sophie riu, sentindo-se aquecida por dentro. Havia algo naquela noite que parecia diferente, como se o mundo estivesse conspirando para que tudo fosse perfeito. Quando chegaram ao dormitório, as duas entraram no quarto que Sophie dividia com outra colega, que, por sorte, estava fora para o fim de semana. O quarto estava silencioso, iluminado apenas pela luz suave da lua que entrava pela janela. Zoe sentou-se na cama de Sophie, olhando ao redor como se estivesse vendo o quarto pela primeira vez. É estranho pensar que a gente passa tanto tempo aqui, mas hoje parece diferente. Sophie sentou-se ao lado de Zoe, sentindo o coração acelerar. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que ambas vinham evitando, mas que agora parecia inevitável. Zoe, Sophie começou, mas as palavras pareciam faltar. Zoe virou-se para ela, com um olhar suave e cheio de carinho. Sophie, eu quero estar perto de você. De verdade. Sophie sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela sabia o que Zoe queria dizer e, no fundo, ela também queria a mesma coisa. Eu também quero, Zoe. Mas eu nunca fiz isso antes. Zoe sorriu, segurando a mão de Sophie com delicadeza. Não precisa ter medo. Nós vamos descobrir juntas, no nosso tempo. O quarto estava silencioso, iluminado apenas pela luz suave da lua que entrava pela janela. O clima era quente, mas não apenas por causa do verão que insistia em permanecer. Havia uma tensão no ar, uma energia que ambas sentiam, mas que nenhuma das duas sabia exatamente como expressar. Sophie estava sentada na cama, com as mãos tremendo levemente, enquanto Zoe ficava em pé diante dela, olhando-a com um misto de desejo e cuidado. Sophie, Zoe começou, sua voz suave, quase um sussurro. Você tem certeza de que quer isso? Sophie olhou para Zoe, sentindo o coração bater mais forte. Ela sabia que era um passo importante, mas também sabia que confiava em Zoe mais do que em qualquer outra pessoa. Sim, Zoe. Eu quero isso. Eu quero você. Zoe sorriu, aliviada, e sentou-se ao lado de Sophie na cama. Ela levantou a mão e acariciou o rosto de Sophie com delicadeza, como se estivesse tocando algo precioso. Nós vamos devagar, ok? Zoe disse, com um tom de voz que transmitia segurança. Se em qualquer momento você quiser parar, é só me dizer. Sophie acenou com a cabeça, sentindo-se mais tranquila com as palavras de Zoe. Ela sabia que podia confiar nela. Zoe então inclinou-se para a frente e beijou Sophie suavemente. Era um beijo lento, cheio de significado, como se cada movimento dos lábios dela dissesse o quanto ela amava Sophie. Sophie respondeu ao beijo, deixando-se levar pela sensação de estar tão próxima de Zoe. Aos poucos, as mãos de Zoe começaram a explorar o corpo de Sophie com cuidado, deslizando pelas suas costas e depois subindo até os ombros. Sophie sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não era de medo, era de excitação, de desejo, de algo que ela nunca tinha sentido antes. Posso? Zoe perguntou, com os dedos hesitantes no botão da blusa de Sophie. Sophie respirou fundo e acenou com a cabeça. Sim. Zoe desabotoou a blusa lentamente, como se estivesse revelando algo sagrado. Quando a blusa caiu, expondo o sutiã de Sophie, Zoe parou por um momento, apenas olhando. Você é tão linda, Zoe disse, com uma voz cheia de admiração. Sophie sentiu o rosto corar, mas também sentiu uma onda de confiança. Ela nunca tinha se sentido tão exposta, mas também nunca tinha se sentido tão amada. Sua vez, Sophie disse, com um sorriso tímido. Zoe riu baixinho e levantou os braços, permitindo que Sophie puxasse sua camiseta para cima. Quando a camiseta foi removida, Sophie parou por um momento, admirando o corpo de Zoe. Ela era tão real. E Sophie amava cada parte dela.
As duas continuaram a se despir lentamente, cada movimento cheio de significado. Não havia pressa, apenas o desejo de se conhecerem completamente. Quando finalmente estavam nuas, uma diante da outra, houve um momento de silêncio, como se ambas estivessem absorvendo a importância daquele momento. Zoe então deitou-se ao lado de Sophie na cama, envolvendo-a em um abraço quente. Ela começou a beijar o pescoço de Sophie, depois os ombros, explorando cada parte do corpo dela com carinho e paciência. Sophie fechou os olhos, deixando-se levar pelas sensações. Cada toque de Zoe era como uma promessa, uma declaração de amor. Zoe! Sophie sussurrou, sentindo o corpo dela responder ao toque de Zoe. Eu estou aqui, Zoe respondeu, com uma voz suave e reconfortante. Eu te amo, Sophie. Sophie abriu os olhos e olhou para Zoe, sentindo uma onda de emoção. Eu também te amo, Zoe. As duas continuaram a explorar esse novo lado da relação, com carinho e respeito mútuo. Cada toque, cada beijo, era uma descoberta, uma forma de se conhecerem ainda mais profundamente. Foi um momento de vulnerabilidade, mas também de conexão, como se estivessem selando o amor que sentiam uma pela outra. Quando a luz do sol começou a entrar pela janela, Sophie acordou com os braços de Zoe ao seu redor. Ela olhou para Zoe, que ainda dormia tranquilamente, e sentiu uma onda de gratidão. A noite havia sido especial, mas o que mais importava era o sentimento de pertencimento que ela sentia ao lado de Zoe. Zoe abriu os olhos devagar, encontrando o olhar de Sophie. Bom dia, Zoe disse, com um sorriso sonolento. Bom dia, Sophie respondeu, sentindo-se envergonhada, mas feliz. Como você está? Zoe perguntou, com um tom de preocupação. Estou bem. Muito bem, na verdade. Zoe sorriu, puxando Sophie para um abraço. Eu também. Você é incrível, Sophie. As duas ficaram deitadas por um tempo, aproveitando a calma da manhã. Era um novo começo, não apenas para o dia, mas para a relação delas. Nos meses que se seguiram, Sophie e Zoe mergulharam ainda mais fundo em seu relacionamento. Elas descobriram novas formas de se conectar, seja através de pequenos gestos, como deixar bilhetes fofos uma para a outra, ou através de momentos mais íntimos, como noites aconchegantes assistindo a filmes ou cozinhando juntas. Sophie começou a se sentir mais confiante em relação ao que sentia por Zoe. Apesar de ainda ter medo da reação da família, ela sabia que não poderia esconder seu relacionamento para sempre. Zoe, por sua vez, sempre demonstrava apoio e paciência, entendendo que Sophie precisava de tempo para lidar com suas inseguranças. Uma tarde, enquanto estudavam no quarto de Sophie, Zoe olhou para ela com um sorriso. Você já pensou em me apresentar para sua família? Zoe perguntou, tentando soar casual, mas Sophie percebeu a importância da pergunta. Sophie suspirou, sentindo um nó se formar no estômago. Eu pensei, mas eu tenho medos, Zoe. Minha família não é como a sua. Eles são mais tradicionais. Zoe pegou a mão de Sophie e a apertou com carinho. Eu entendo, Sophie. Mas não importa o que aconteça, eu estou aqui. Nós vamos enfrentar isso juntas. Sophie sorriu, sentindo-se grata por ter Zoe ao seu lado. Após semanas de reflexão, Sophie finalmente tomou a decisão. Ela sabia que não poderia continuar escondendo Zoe de sua família. Era hora de ser honesta sobre quem ela era e sobre o amor que sentia por Zoe. Em uma noite tranquila, enquanto as duas jantavam juntas, Sophie olhou para Zoe com determinação. Zoe, eu quero que você conheça meus pais. Zoe parou de comer e olhou para Sophie, surpresa. Sério? Você tem certeza? Sophie acenou com a cabeça, sentindo uma mistura de medo e alívio. Sim. Eu não quero mais esconder você. Você é importante para mim, e eu quero que minha família saiba disso. Zoe sorriu, mas havia uma preocupação em seus olhos. E se eles não aceitarem? Sophie respirou fundo. Eu não sei, mas eu sei que, não importa o que aconteça, eu tenho você. E isso é o que importa. Nos dias que antecederam o encontro com os pais de Sophie, as duas se prepararam da melhor forma possível. Sophie ensaiou o que diria, enquanto Zoe tentava se manter calma, mas era evidente que ela estava nervosa. O que eu devo vestir? Zoe perguntou, revirando o guarda-roupa.
Quero causar uma boa impressão. Sophie riu, tentando aliviar a tensão. Só seja você mesma, Zoe. Eles vão te amar, eu prometo. Zoe olhou para Sophie com um sorriso cético. Você sempre foi péssima em mentir, sabia? As duas riram, mas Sophie sabia que Zoe estava certa. Ela não tinha certeza de como os pais reagiriam, mas estava determinada a enfrentar o desafio. Sophie e Zoe estacionaram o carro em frente à casa dos pais de Sophie. A casa, imponente e bem cuidada, parecia ainda maior do que Sophie se lembrava. Ela olhou para Zoe, que estava sentada ao seu lado, tentando parecer calma, mas Sophie percebeu o nervosismo nos olhos dela. Pronta? Sophie perguntou, tentando transmitir confiança. Zoe respirou fundo e acenou com a cabeça. Pronta. As duas saíram do carro e caminharam até a porta da casa. Sophie bateu na porta, sentindo o coração acelerar. Quando a porta se abriu, sua mãe apareceu, com um sorriso caloroso. Sophie, querida, que bom ver você, a mãe de Sophie disse, abrindo os braços para um abraço apertado. Faz tanto tempo que você não vem nos visitar. Oi, mãe, Sophie respondeu, retribuindo o abraço. Eu trouxe uma amiga para te conhecer. Essa é Zoe. A mãe de Sophie olhou para Zoe com um sorriso amigável. Ah, então você é a famosa Zoe. Sophie fala tanto de você. É um prazer finalmente te conhecer. Zoe sorriu, estendendo a mão. O prazer é meu, senhora. Ah, por favor, me chame de Clara, a mãe de Sophie disse, abrindo a porta para as duas entrarem. Entrem, entrem. Seu pai está na sala. Sophie e Zoe entraram na casa, e Sophie sentiu uma onda de nostalgia ao ver o ambiente familiar. Tudo parecia exatamente como ela se lembrava. As fotos de família na parede, o tapete impecável no chão, o cheiro de comida caseira vindo da cozinha. O pai de Sophie estava sentado na sala, lendo o jornal. Quando viu Sophie, ele levantou-se com um sorriso. Sophie, minha filha. Finalmente você aparece, ele disse, abraçando-a. E quem é essa jovem? Pai, essa é Zoe, minha amiga da faculdade. Sophie apresentou, tentando manter a voz calma. Muito prazer, senhor, Zoe disse, cumprimentando-o com um aperto de mão. O prazer é meu, Zoe. Sou o Ricardo, ele respondeu, com um sorriso cordial. É bom ver que Sophie tem uma amiga tão próxima. Sophie sentiu um nó na garganta ao ouvir as palavras do pai. Ela sabia que, por enquanto, eles viam Zoe apenas como uma amiga, mas o momento da verdade estava se aproximando. Logo a mesa estava posta com uma variedade de pratos caseiros. Enquanto comiam, os pais de Sophie faziam perguntas sobre a faculdade, os planos para o futuro, claro, sobre Zoe. Então, Zoe, o que você está estudando? O pai de Sophie perguntou, enquanto servia-se de mais um pouco de arroz. Marketing. Assim como a Sophie, Zoe respondeu, com um sorriso. Nós nos conhecemos no primeiro dia de aula. Ah, que legal! A mãe de Sophie disse, animada. É sempre bom ter uma amiga próxima na faculdade. Sophie sempre foi tão focada nos estudos. É bom saber que ela está se divertindo também. Sophie olhou para Zoe, sentindo-se um pouco desconfortável com a conversa. Ela sabia que os pais estavam sendo amigáveis, mas também sabia que a situação poderia mudar drasticamente quando eles descobrissem a verdade. Sophie, você está tão quieta, a mãe comentou, olhando para ela com preocupação. Está tudo bem? Sim, mãe, está tudo bem, Sophie respondeu, tentando manter a compostura. É só que eu tenho algo para contar para vocês. Os pais de Sophie olharam para ela, curiosos. O que foi, querida? O pai perguntou. Sophie respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Zoe não é apenas minha amiga. Ela é minha namorada. Houve um silêncio pesado na mesa. A mãe de Sophie parou de comer, e o pai colocou o garfo no prato, olhando para Sophie com uma expressão séria. O que você está dizendo, Sophie? A mãe perguntou, com uma voz que tentava manter a calma, mas que já traía a preocupação. Eu estou dizendo que eu amo a Zoe, e que ela é a pessoa mais importante da minha vida, Sophie respondeu, sentindo-se mais corajosa a cada palavra. Zoe colocou a mão sobre a de Sophie, oferecendo apoio silencioso. O silêncio continuou por alguns segundos,
até que o pai de Sophie finalmente falou. Sophie, isso é inesperado. Eu sei, pai, Sophie respondeu, sentindo uma dor no peito. Mas eu preciso que vocês saibam a verdade. Eu não quero mais esconder quem eu sou. A mãe de Sophie olhou para Zoe, depois para Sophie, com uma expressão difícil de ler. Sophie, nós te amamos, mas isso é difícil para nós. Sophie sentiu lágrimas nos olhos, mas manteve-se firme. Eu sei que é difícil, mas eu sou feliz com Zoe. E eu espero que, com o tempo, vocês possam aceitar isso. Zoe apertou a mão de Sophie, oferecendo apoio silencioso. O jantar continuou em um clima tenso, com os pais de Sophie tentando processar a informação. Quando finalmente foi hora de ir embora, Sophie e Zoe saíram da casa com uma mistura de alívio e tristeza. No carro, Zoe olhou para Sophie com um sorriso triste. Você foi incrível lá atrás. Sophie sorriu, sentindo-se exausta, mas aliviada. Eu só quero que eles entendam o quanto você significa para mim. Após o encontro com os pais de Sophie, as duas voltaram para o dormitório em um silêncio pesado. A tensão do jantar ainda pairava no ar, e Sophie sentia-se dividida entre o alívio de ter falado a verdade e o medo de como as coisas ficariam dali para frente. Nos dias que se seguiram, Sophie e Zoe tentaram seguir com a rotina, mas era evidente que a preocupação com a reação dos pais de Sophie ainda as afetava. Sophie checava o celular constantemente, esperando uma mensagem ou ligação que não vinha. Zoe, por sua vez, fazia o possível para distraí-la, sugerindo passeios, filmes e noites aconchegantes. Sophie, você precisa relaxar, Zoe disse, em uma dessas noites, enquanto as duas assistiam a um filme. Eles precisam de tempo para processar. Eu sei, Zoe. Mas é difícil não pensar nisso, Sophie respondeu, com um suspiro. Zoe colocou o braço em volta de Sophie, puxando-a para perto. Não importa o que aconteça, eu estou aqui. Nós vamos superar isso juntas. Sophie sorriu, sentindo-se um pouco mais leve com as palavras de Zoe. Cerca de uma semana após o encontro, Sophie finalmente recebeu a ligação que tanto esperava e temia. Era sua mãe. Sophie, querida, como você está? A mãe perguntou, com uma voz que tentava soar calma. Estou bem, mãe. E vocês? Sophie respondeu, sentindo o coração acelerar. Estamos bem. Olha, eu e seu pai gostaríamos que você e Zoe viessem almoçar conosco no domingo. Podem vir? Sophie ficou em silêncio por um momento, surpresa com o convite. Claro, mãe. Nós vamos. Ótimo. Nos vemos então, a mãe disse, antes de desligar. Sophie olhou para Zoe, que estava sentada ao seu lado, claramente curiosa. Eles nos convidaram para almoçar no domingo, Sophie disse, com uma mistura de esperança e medo. Zoe sorriu, tentando transmitir confiança. Então vamos. Pode ser uma boa oportunidade para conversarmos mais. No domingo, Sophie e Zoe dirigiram-se até a casa dos pais de Sophie novamente. Desta vez, o clima era diferente. Sophie sentia-se mais preparada, mas ainda havia um frio na barriga. Quando chegaram, a mãe de Sophie abriu a porta com um sorriso caloroso. Sophie, Zoe, entrem. O almoço está quase pronto. As duas entraram na casa, e Sophie notou que o ambiente parecia mais leve do que da última vez. O pai de Sophie estava na sala e cumprimentou-as com um aceno de cabeça. Sophie, Zoe, sentem-se. Vamos almoçar juntos, ele disse, com uma voz que tentava soar amigável. Durante o almoço, a conversa fluiu de forma mais natural. Os pais de Sophie perguntaram sobre a faculdade, os planos para o futuro e até fizeram perguntas mais pessoais para Zoe, demonstrando um interesse genuíno em conhecê-la melhor. Quando o almoço estava quase no fim, a mãe de Sophie finalmente falou o que todas estavam esperando. Sophie, Zoe, nós precisamos conversar sobre o que aconteceu na última vez que vocês estiveram aqui. Sophie sentiu o coração acelerar, mas manteve-se firme. Sim, mãe. A mãe de Sophie respirou fundo, olhando para as duas com uma expressão séria, mas carinhosa. Nós precisamos nos desculpar. Nós reagimos mal na última vez, e isso não foi justo com vocês. Sophie ficou surpresa, sentindo uma onda de alívio. Mãe, nós te amamos, Sophie, e queremos que você seja feliz,
o pai de Sophie continuou. Se Zoe é quem te faz feliz, então nós apoiamos vocês. Zoe olhou para Sophie, com um sorriso de alívio e felicidade. Obrigada, senhor, Zoe disse, com uma voz cheia de gratidão. Por favor, me chame de Ricardo, o pai de Sophie respondeu, com um sorriso. O resto do almoço foi leve e cheio de risadas. Os pais de Sophie fizeram questão de incluir Zoe na conversa, demonstrando um esforço genuíno em conhecê-la melhor. Sophie sentia-se mais leve do que nunca, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. No caminho de volta para o dormitório, Sophie olhou para Zoe com um sorriso. Eu não acredito que isso realmente aconteceu. Zoe riu, apertando a mão de Sophie. Eu sempre soube que eles iam te apoiar. Sophie, eles te amam. Sophie sentiu uma onda de gratidão por ter Zoe ao seu lado. Eu te amo, Zoe. Eu também te amo, Sophie. Com o apoio dos pais de Sophie, o relacionamento das duas entrou em uma nova fase. Elas se sentiam mais livres para expressar seu amor em público e para planejar um futuro juntas. Sophie começou a se sentir mais confiante, sabendo que tinha o apoio de sua família e, mais importante, de Zoe. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo parque, Zoe olhou para Sophie com um sorriso. Sophie, o que você acha de morarmos juntas depois da faculdade? Sophie arregalou os olhos, surpresa com a pergunta. Morarmos juntas? Sério? Sim, Zoe respondeu, com um sorriso tímido. Eu acho que seria incrível. Nós já passamos tanto tempo juntas, e eu não consigo imaginar minha vida sem você. Sophie sorriu, sentindo uma onda de felicidade. Eu também não consigo imaginar minha vida sem vocês, Zoe. Vamos morar juntas. Os anos passaram, e logo chegou o dia da formatura. Sophie e Zoe estavam lado a lado, vestindo suas becas e capelos, orgulhosas de tudo o que haviam conquistado juntas. A família de Sophie estava na plateia, aplaudindo e torcendo por elas. Quando Sophie subiu ao palco para receber seu diploma, ela olhou para Zoe na plateia e sentiu uma onda de gratidão. Ela sabia que nada disso teria sido possível sem o apoio e o amor de Zoe. Depois da cerimônia, as duas se encontraram no saguão, abraçando-se com um sorriso largo. Nós conseguimos, Sophie disse, com lágrimas nos olhos. Nós conseguimos, Zoe respondeu, apertando Sophie em um abraço. Poucos meses após a formatura, Sophie e Zoe se mudaram para um apartamento juntas. O lugar era pequeno, mas aconchegante, e elas decoraram cada canto com lembranças de sua jornada juntas. Havia fotos delas na faculdade, livros que ambas adoravam e até um quadro que a mãe de Sophie tinha dado de presente. Uma noite, enquanto preparavam o jantar juntas, Zoe olhou para Sophie com um sorriso. Você se lembra do dia em que nos conhecemos? Sophie riu, sentindo-se nostálgica. Como eu poderia esquecer? Você estava usando uma camiseta de banda e parecia tão descontraída. E você estava tão nervosa, Zoe respondeu, rindo. Mas foi o melhor dia da minha vida. Sophie sorriu, sentindo-se grata por tudo o que haviam vivido juntas. O meu também. Um ano após se mudarem juntas, Zoe decidiu que era hora de dar mais um passo em seu relacionamento. Ela planejou tudo com cuidado, escolhendo o lugar perfeito e o momento certo. Em uma noite especial, Zoe levou Sophie para o parque onde haviam se confessado seus sentimentos pela primeira vez. Enquanto caminhavam, Zoe parou em frente ao lago, onde as luzes refletiam na água. Sophie, você se lembra daqui? Zoe perguntou, com um sorriso tímido. Como eu poderia esquecer? Sophie respondeu, sentindo-se nostálgica. Zoe então pegou a mão de Sophie e olhou nos olhos dela. Sophie, você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu te amo mais do que palavras podem expressar. E eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Zoe ajoelhou-se e tirou um anel do bolso. Sophie, você quer se casar comigo? Sophie ficou em silêncio por um momento, sentindo lágrimas nos olhos. Sim, Zoe. Eu quero me casar com você. Zoe colocou o anel no dedo de Sophie, e as duas se abraçaram, sentindo-se completas. O casamento de Sophie e Zoe foi um evento íntimo e cheio de amor. O local escolhido foi um jardim encantador, decorado com flores e luzes que criavam um clima mágico. A família de Sophie estava lá, apoiando-as com sorrisos e abraços calorosos. E, para a felicidade de Zoe,
Sua família também havia viajado especialmente para estar presente no dia mais importante da vida dela. Quando Zoe viu seus pais chegando, sentiu uma onda de emoção. A mãe de Zoe, com seu jeito artístico e descontraído, abraçou-a com força, enquanto o pai, sempre carinhoso, apertou sua mão com orgulho nos olhos. Minha filha, você está linda, a mãe de Zoe disse, com lágrimas nos olhos. Estamos tão felizes por você. Obrigada, mãe, Zoe respondeu, sentindo-se grata por tê-los ao seu lado. Sophie, que estava ao lado de Zoe, cumprimentou a família de Zoe com um sorriso largo. Obrigada por virem. Significa muito para nós. Sophie, você já faz parte da nossa família, o pai de Zoe disse, com um abraço caloroso. Estamos felizes por ver nossa Zoe tão feliz. O clima era de celebração, com risadas, histórias e momentos emocionantes. Quando chegou a hora da cerimônia, Sophie e Zoe se encontraram no altar, de mãos dadas, olhando uma para a outra com um amor que transbordava. Sophie, você é a pessoa mais importante da minha vida, Zoe começou, com a voz embargada pela emoção. Você me fez perceber que o amor verdadeiro existe, e eu sou grata por cada momento ao seu lado. Sophie sorriu, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. Zoe, você é meu porto seguro, minha melhor amiga e o amor da minha vida. Eu te amo mais do que palavras podem expressar. As duas trocaram alianças, selando seu compromisso com um beijo que arrancou aplausos e lágrimas de todos os presentes. Naquele momento, Sophie e Zoe sabiam que estavam prontas para enfrentar qualquer coisa juntas. Após a cerimônia, a festa foi uma celebração de amor e união. A família de Sophie e a família de Zoe se misturaram, compartilhando histórias e brindes em homenagem ao casal. A mãe de Zoe, sempre animada, fez um discurso emocionante, falando sobre o amor incondicional que via entre Sophie e Zoe. Sophie, você trouxe uma luz para a vida da minha filha que eu nunca tinha visto antes. Obrigada por fazer ela tão feliz, a mãe de Zoe disse, levantando o copo para um brinde. Sophie sorriu, sentindo-se emocionada com as palavras. Obrigada por me aceitarem na família de vocês. Eu prometo cuidar da Zoe para sempre. Zoe apertou a mão de Sophie, sentindo-se completa. Ela sabia que, com Sophie ao seu lado e suas famílias apoiando-as, o futuro seria brilhante. E, naquele momento, elas sabiam que o amor que compartilhavam era apenas o começo de uma vida cheia de aventuras, risadas e momentos inesquecíveis. Juntas, Sophie e Zoe estavam prontas para enfrentar o mundo, sabendo que, não importa o que acontecesse, elas sempre teriam uma outra. Aqui, cada história tem emoção, reviravoltas e muita superação. Então já deixa o like, comenta o que achou e compartilha com os amigos para ninguém perder essas histórias incríveis. Vem fazer parte dessa jornada com a gente.